Seção 4 do cumprimento das decisões. Artigo 872. Celebrado o acordo ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste título. Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juízo competente, observado o processo previsto no capítulo 2 deste título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Seção 5 da revisão. Artigo 873. Decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá a revisão das decisões que fixarem condições de trabalho quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis. Artigo 874. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Parágrafo único. Quando a revisão for promovida por iniciativa do Tribunal Prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias, quando promovida por uma das partes interessadas. Serão as outras ouvidas também por igual prazo. Artigo 875. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Capítulo 5 da execução. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executada pela forma estabelecida neste capítulo. Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal e seus acréscimos legais, relativos ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Artigo 877. É competente para execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Artigo 877-A. É competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Artigo 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Artigo 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio. Artigo 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente,
a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Parágrafo 1º. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Parágrafo 1º-A. A liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Parágrafo 1b. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação, fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Parágrafo 3º. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para a manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Parágrafo 4º. A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. Parágrafo 5º. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União, quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição, na forma do artigo 28 da Lei 8.212, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Parágrafo 6º. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Parágrafo 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela variação do IPCA ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo IBGE, que deverá ser aplicado de forma uniforme por todo o prazo decorrido entre a condenação e o cumprimento da sentença. Seção 2 do mandado e da penhora. Artigo 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas, ou garanta a execução sob pena de penhora. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido. Parágrafo 2º. A citação será feita pelos oficiais de diligência. Parágrafo 3º. Se o executado, procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no Jornal Oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo durante 5 dias. Artigo 881. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou secretário, lavrando-se termo de quitação em 2 vias, assinadas pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo. Parágrafo único. Não estando presente o exequente, será depositada a importância mediante guia em estabelecimento oficial de crédito ou, em falta deste, em estabelecimento bancário idôneo.